Foi assim que Lutero interpretou: o justo vive pela fé. O Concílio de Trento foi convocado para parar essa loucura. Por quê? Porque é evidente que isso não salva as pessoas. Essa doutrina não salva as pessoas. Porque não basta você subjetivamente dizer: eu estou curado. A cura não acontece assim. Vamos para mais uma homilia do nosso querido Padre Paulo Ricardo. E nessa homilia, o Padre Paulo fala sobre a loucura de Martinho Lutero. Loucura essa, que causou essa grande divisão dos cristãos, divisão essa que a cada dia, fica muito difícil conviver com os cristãos que estão afastados da verdadeira doutrina e da verdadeira fé. Assista até o final para você entender mais sobre esse assunto. Peço para você não esquecer de se inscrever, de dar um like e de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Isso é muito relevante para o YouTube recomendar os nossos vídeos. Muito obrigada e Deus abençoe. Deixarei o meu comentário no final do vídeo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo dizia Jesus aos chefes dos fariseus, que o havia convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois eles poderiam também convidar-te e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Carlos Borromeu, grande arcebispo cardeal de Milão. São Carlos viveu na época em que a igreja estava sendo devastada pela heresia protestante, no século XVI, o mesmo século em que o Brasil foi descoberto. Ele nasceu no norte da Itália, na cidade de Arona, e era o segundo filho de uma família nobre. O seu tio foi feito papa. Estou fazendo uma longa história, uma história curta, porque senão nós vamos nos perder nos detalhes. E com o titio feito papa, o tio queria alguém de confiança que estivesse ao seu redor e chamou o jovem Carlos, que ainda não era padre, fez com que ele fosse nomeado cardeal, sem ser padre, ainda era leigo, era cardeal, e assim era o braço direito, né, do seu tio. Então ele era o secretário do Papa, ele que ficava e ajudava o Papa, que vivia uma grande tarefa, a tarefa de reformar a igreja durante o Concílio de Trento, fazer com que os decretos do Concílio de Trento fossem executados nas dioceses. Vamos então entender que tarefa era essa. Primeira coisa que nós precisamos saber é que no século XVI, quando o Brasil foi descoberto, havia na Europa um grande conflito espiritual que teve repercussões políticas. É o protestantismo. O que é isso? Lutero, um padre católico, começou a ter ideias muito estranhas a respeito de pecado e a respeito de salvação. Lutero era uma pessoa
com fortes transtornos psiquiátricos. E ele vivia atormentado com a ideia de pecado. Para vocês terem uma noção, a confissão do Lutero durava 6, 7, 8 horas. A gente não sabe se a gente dá uma surra no Lutero ou no confessor dele, que aceitava uma confissão que durava 8 horas seguidas. É evidente que aquilo era uma doença, aquilo não era uma confissão, aquilo era um sintoma de um grave transtorno psiquiátrico. Quando Lutero foi ordenado padre, ele foi celebrar sua primeira missa, ele teve um surto no altar e quis sair correndo de medo. O padre teve que segurar ele no altar para ele voltar e terminar a missa. Medo de um Deus cruel, de um Deus que iria condená-lo. Bom, esta realidade, o Deus cruel que vai condená-lo e todo esse transtorno psiquiátrico de escrúpulo, Lutero achava que era o catolicismo. Então é evidente que, como quem quer se livrar de uma doença, Lutero se livrou do catolicismo e inventou um novo sistema para não ficar doente. Um sistema que consistia no seguinte: tese número 1, é impossível não pecar. Vou dar um exemplo. Se você está na Sexta-feira Santa, é proibido comer carne, você tem que jejuar, e o seu vizinho, que não é muito católico, faz um churrasco. Você sente o cheiro da carne assando, e você fica com a boca salivando e com vontade de comer carne. Qualquer católico normal diria: o que é isso? Tentação. O que é isso? Concupiscência da carne. O que é isso? Pecado? Não, de jeito nenhum. Qualquer católico normal da cabeça diria: isso não é pecado. Eu não pequei, porque eu senti o cheiro do churrasco e tive vontade de comer churrasco, eu não pequei. Mas o doido do Lutero e os formadores dele, que eram todos meio doidos também, diziam que isso era pecado. Ou seja, a própria concupiscência já era pecado. É evidente que você enlouquece com uma coisa dessas. É evidente que você vai ficar doido. Faltou um bom confessor, faltou um bom diretor espiritual, faltou uma pessoa sensata, fiel à moral da igreja, que não fosse um doido liberal, mas também que não fosse um rigorista maluco, que colocasse Lutero de volta e dizer: não, meu filho, isso daí que você está sentindo não é pecado. Evidente que as confissões dele duravam 8 horas, porque qualquer sentimento desordenado que ele tinha era pecado. O pecado não está em sentir, o pecado está, às vezes, em consentir e às vezes em realizar a coisa. Bom, Lutero resolveu o problema dele. Como que a gente resolve o problema do pecado, já que ele é inevitável? É o seguinte: peca, 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 mas você crê que Jesus é bom e perdoa você. Acabou. Basta você ter uma confiança na misericórdia de Deus, embora você seja um pecador e totalmente sem noção. Este tipo de pensamento, essa doutrina, por várias razões, também por razões políticas, se alastrou pela Europa. Então, sendo assim, tudo tornou-se supérfluo. Não precisava mais dos sacramentos. Você não precisava do batismo, não precisava da Eucaristia, não precisa do matrimônio, não precisa da confissão, não precisa da crisma, não precisa de nada. Você só precisa dessa fé, onde você se autoconvence que Deus é bom, embora você viva uma vida de pecador. Foi assim que Lutero interpretou: o justo vive pela fé.
O Concílio de Trento foi convocado para parar essa loucura. Por quê? Porque é evidente que isso não salva as pessoas. Essa doutrina não salva as pessoas. Porque não basta você subjetivamente dizer, eu estou curado. A cura não acontece assim. Se você está com câncer e você se convence de que está curado, o câncer vai continuar te matando. Não basta um bem-estar subjetivo. Não basta você chegar e dizer assim, não estou morrendo, e de repente você não morre. Não basta a confiança de que eu não estou doente. Tem que ter remédio. E o remédio está onde? Está na graça, está nos sacramentos, está na confissão, está na Eucaristia. É uma coisa objetiva. Há algo que você precisa fazer para receber o perdão dos pecados e mudar de vida e viver a santidade, coisa que Lutero não acreditava. Lutero não acreditava na santidade. Ontem, solenidade de todos os santos, nós celebramos a alegria de ser católicos e saber que a santidade, ela não somente é possível, ela é o projeto de Deus para nós. Deus quer que nós amemos. Deus quer que nós sejamos diferentes. O jovem Carlos, então, em Roma, estava ajudando o seu titio, que era o Papa, não é? Para implantar essas coisas do Concílio de Trento, levar as pessoas aos sacramentos, mas para isso havia uma grande dificuldade. E a dificuldade eram os resquícios daquilo que a Igreja Católica vivia no fim da Idade Média. Na Idade Média, houve um problema interno na Igreja, que é o fato de que a Igreja, ela teve muito sucesso. Mas como assim, padre? O sucesso foi o problema? Sim. A Igreja no início, ela era perseguida. Para você ser católico, você precisava ter muita opinião. Mas de repente, todo mundo começou a virar católico e a Igreja começou a influenciar os reis, os nobres, as pessoas poderosas, etc. E então os papas e os bispos se tornaram pessoas muito influentes, no sentido positivo, porque pregavam e os reis obedeciam. Logo, algum espertinho pensou e disse assim, opa, e se eu for papa? E se eu for bispo? Será? Vamos lá. Ser papa e ser bispo tornou-se então um projeto de poder. E as pessoas começaram a querer aquela influência que a Igreja tinha. Então a Igreja estava cheia de padres e bispos que não tinham vocação, mas que estavam lá simplesmente porque aquilo era uma posição social invejável. E o Concílio de Trento precisava fazer com que os padres e bispos voltassem a ser aquilo que eles eram, pastores de almas. Vai cuidar das ovelhas. Foi então que o Carlos, o jovem Carlos, na sua vida, teve que tomar uma grave decisão. O irmão mais velho dele morreu. Portanto, quem que era o herdeiro da família? Agora era ele, que era o segundo. A família então pediu ao Papa, Papa, já que ele não é padre ainda, dispensa ele do cardinalato, ele deixa de ser cardeal e ele vem aqui para se casar e levar a família para frente. O Carlos chegou e disse, não senhor, minha vocação é na igreja. Então, depois de muita briga, ele foi ordenado padre, depois foi escolhido como arcebispo de Milão. Estou fazendo uma longa história, uma história curta. E vejam só que coisa extraordinária. Uma vez que ele foi feito arcebispo de Milão, Milão é uma cidade que fica no norte da Itália. Hoje ela é muito importante por causa
da indústria, etc. Naquela época não era tão importante assim, era parte do Império Germânico, ou seja, era dominada pelos espanhóis, Carlos V, que lutou contra Lutero, etc. O nosso São Carlos, feito arcebispo de Milão, ele chegou e disse para o Papa: tio, eu vou tomar posse da minha diocese. E o tio se descabelou e disse: não, eu fiz você arcebispo de Milão para você ficar aqui comigo em Roma e me ajudar. Eu só fiz você arcebispo para você ser importante. Disse: não, mas as almas das pessoas lá em Milão precisam de um bispo. Mas de jeito nenhum, tio, nós estamos fazendo o Concílio de Trento para convencer os bispos que eles precisam ir lá cuidar das suas ovelhas. Ser bispo não é ser um cargo importante, ser bispo não é ser um político, um influencer, um rico, uma pessoa. Não, ser bispo é ser pastor, é cuidar das pessoas. Eu vou tomar posse da minha diocese. Depois de muita conversa, ele conseguiu que o tio se dobrasse. O Papa então deixou São Carlos ir tomar posse de Milão, que estava sem bispo residente há 80 anos. Ou seja, há 80 anos que bispos eram nomeados para Milão, o sujeito virava bispo, mas não colocava os pés lá. Então vocês imaginem uma diocese há 80 anos sem pastor. O que é que aquilo tinha virado? Uma confusão. A Catedral de Milão estava numa situação que era quase que uma praça com teto. Ou seja, estava devastada por dentro. Ele começou a reforma do Palácio Episcopal, da Catedral, mas também, sobretudo, começou a reforma do clero. Começou a fazer com que as pessoas verdadeiramente se voltassem para Deus. Começou a pedir aos padres que cuidassem de suas paróquias. Eu vim aqui, tomei posse da diocese para cuidar de vocês, padres. Agora, senhores padres, os senhores tomem posse de suas paróquias e cuidem dos seus fiéis. Evidente que desagradou muita gente. E os padres, reunidos em máfia, resolveram matar o bispo. São Carlos, que só fazia jejuns, orações e vigílias para converter os seus padres. São Carlos, que fazia pregações e começou a montar escolas de formação para converter os seus padres. São Carlos, que queria que o seu povo tivesse pastores e por isso queria a transformação espiritual dos seus padres. São Carlos, então, um dia rezando na capela, recebeu um tiro. Não morreu, ficou ferido. Mas vejam o que é que padre rebelde pode fazer, né? O bispo tentou pôr ordem na diocese e os padres mandaram matar o bispo. São Carlos continuou como grande pastor de Milão, querendo converter as pessoas. Ele incentivou as artes, porque ele sabia que ele precisava combater a heresia protestante. Ele quis que a música sacra fosse incentivada, por isso Palestrina, o grande compositor Palestrina, incentivado por São Carlos. Pintores que desenhavam as coisas e faziam com que as pessoas enxergassem as cenas da paixão de Cristo, da vida dos mártires, dos santos, etc., para se converterem, para serem verdadeiramente de Deus, etc. Todo aquele movimento cultural, reforma do clero, arte,
Tudo isso também com uma grande caridade para com as pessoas. Houve em Milão uma grande carestia, falta de alimentos. As pessoas estavam passando fome. Ele não teve dúvida, mandou abrir os cofres da sua família e despejou o dinheiro para dar de comer aos pobres. Depois da fome, a peste. Da Hungria veio a peste negra, que contaminou Milão. O saldo final foram mais de 17 mil pessoas mortas, uma cidade que era pequena na época. Não se podia reunir as pessoas dentro da igreja para rezar por causa do contágio da peste. São Carlos o que fez? Mandou erigir colunas nas praças abertas para as pessoas terem um lugar para rezar. Mandou celebrar missas nas praças. Ele não tinha internet na época. Mandou celebrar missa nas praças para que as pessoas pudessem assistir à missa, mesmo que espalhadas e longe umas das outras. Fez procissões, súplicas, pedidos a Deus e então passou a peste. Mas São Carlos havia se desgastado. Com 46 anos de idade, ele era um velho. Com tão somente 46 anos, o seu corpo estava consumido de vigílias, de jejuns, de penitências, de sacrifícios, porque não era fácil converter padres. Ele era um bispo que sabia que era pastor de padres, que ele precisava converter o seu clero. Ele era pastor de pastores. E assim, aos 46 anos de idade, entregou sua belíssima alma a Deus, querendo a reforma da igreja, sabendo que a loucura de Lutero estava privando as pessoas da salvação da alma, porque as pessoas não tinham os sacramentos, não tinham a pregação do Evangelho, não tinham a Santa Liturgia. Ele então reforma o clero para dar ao povo os sacramentos, a pregação, a liturgia. Grande realizador das reformas, da verdadeira reforma da igreja, do Concílio de Trento. São Carlos Borromeu, que viveu numa época em que o Brasil estava nos seus alvores. Interceda no céu por nós e de lá, do céu, nos dê a graça de termos sempre santos sacerdotes que nos conduzam a Deus através da reta pregação dos sacramentos e da santidade de vida. O Padre Paulo, sempre com sua sabedoria divina e com as suas belas palavras para nos ensinar. O que o Padre Paulo falou é de extrema importância para o aprendizado da nossa fé. Católico ignorante, futuro protestante. Temos que estudar o passado da Igreja, a doutrina da Igreja, ler as Sagradas Escrituras, a vida dos santos, e o Catecismo da Igreja Católica, porque sem estudo, a nossa fé fica muito fragilizada. Lutero era um monge muito perturbado, agia pela sua própria intuição. Ele achava que o que ele pensava era correto e acabou fazendo essa loucura de dividir a doutrina da Igreja, mas ele tinha os interesses dele nisso, por isso ele não agiu sozinho. Essa divisão era um interesse político mais que religioso. Os imperadores, reis e príncipes daquela época ajudaram Lutero a tentar destruir a Igreja Católica, mas esse plano de Lutero não deu certo. A Igreja Católica está de pé até hoje, porque temos a promessa de Cristo,
que as portas do inferno não irão prevalecer contra a Igreja. O que é triste para todos nós cristãos é ver os nossos irmãos separados nos atacando a todo momento, como se eles estivessem na verdade. Não é à toa que a freira vidente Maria Serafina Michele viu a alma de Lutero no inferno sendo torturada por muitos demônios. E com esse erro absurdo, Lutero tem levado muitos irmãos ao erro, e até mesmo a perderem a salvação eterna.